Pronto aí, pessoal. Silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. Então, como a gente sempre faz, uma vez por mês nós temos as nossas relações de leituras, para que vocês possam conhecer sobre os significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. Nessa aula de hoje nós vamos falar da mitologia europeia, mais especificamente o mito francês do século VIII d.C., que é o mito de Rolando. Aí. Já ouviu falar do mito de Rolando? Não ouviu falar do mito de Rolando? Rolando, segundo a mitologia francesa, a mitologia europeia, ele teria sido um corajoso soldado franco, ou seja, francês, ou na verdade da etnia dos francos, que era um povo que habitava o norte da Europa, inclusive um dos povos que ajudaram na invasão do Império Romano e na destruição, na queda do Império Romano em 476. Então Rolando teria sido um personagem meio histórico e meio lendário, meio mitológico. Então um corajoso soldado franco, esse povo que era um dos povos chamados bárbaros pelos romanos, pelo Império Romano, os francos, os godos, os visigodos, os ostrogodos, povos ali germânicos. Então Rolando foi um corajoso soldado franco inspirado em uma figura histórica, que teoricamente teria existido de fato, teria sido um governador regional. Nas relações ali medievais de suzerania e vassalaria, talvez o senhor feudal não era um rei, porque, segundo a mitologia, a lenda, ele teria vivido sob o reinado de Carlos Magno. Carlos Magno foi o responsável por fazer, por produzir na Europa, um período chamado de Renascença Carolíngia, onde, inspirado nos ideais educacionais greco-romanos, ele busca ali criar instituições de ensino. Vai ser Carlos Magno quem vai criar as primeiras escolas. Você já se perguntou quem foi o maldito que inventou a escola? Quem foi o excomungado que inventou a escola? Se existisse uma máquina no tempo que fosse impossível matar ele, foi o Carlos Magno. Ele criou as primeiras escolas. Depois dele, inclusive, começa algo chamado período da escolástica. Escola vem do grego escolé, que quer dizer tempo livre, posse. Ou seja, só vai para a escola quem é vagabundo. Vocês são tudo bom de vagabundo, vai nada. Ele viveu lá no século VIII, séculos. Na transição do século VIII para o século IX. Escola vem do grego escolé, quer dizer tempo livre. Ou seja, só pode estudar quem tem tempo livre. Quem trabalha não tem tempo para estudar. Hoje em dia não é assim. Você trabalha e estuda? Você escolher na vida não terceiro. Você precisa de tempo livre para você poder ir para a escola, se estiver trabalhando. Por isso que o trabalho de criança é considerado livre, para que ela possa ir para a escola. O trabalho infantil é livre. Ora, eu trabalho no serviço não. Você te deu dinheiro. Então, o Rolando, ele teria vivido aí, nessa época do Carlos Magno, ele teria morrido lutado contra os bascos. Sabe quem são os bascos? Bascos é uma região de disputa ali entre a França e a Espanha. Um povo que habita uma região ali que não aceita ser nem espanhol nem francês, eles querem a sua independência. Então os bascos na batalha da passagem de Rossendous. Teria acontecido essa batalha em 778 depois de Cristo. É engraçado que muitos comemoram a vitória francesa na batalha de Verdun contra os muçulmanos que tentavam invadir a Europa. Mas existiram várias outras batalhas e tentativas de invasão da Europa de alguns países como a França. Teve a invasão de Paris, por exemplo, pelos vikings, liderados por Ragnar.
depois invadiu também a Inglaterra, e ninguém fala mal, porém exalta isso, porque os vikings seriam o mesmo povo que os anglo-saxões e os brancos, os franceses. Mas há um racismo em relação aos árabes, aos muçulmanos, aos islâmicos, aos maometanos. Há um preconceito muito grande, um preconceito que existe contra os brancos de olho claro na Europa, né? Um dos mais corajosos generais aí do Carlos Magno, Rolando, era um tema popular para os menestréis medievais, os trovadores, que ficavam aí tocando e cantando, ou recitando as suas poesias, com vários poemas épicos aí, como a canção de Rolando, famosa, né, descrevendo os seus atos honrosos. Outras histórias descrevem a vitória de Rolando também sobre Ferragut. Olha só como é que eles colocam em uma mitologia, mas era muito tivesse aqui na Bíblia, hein? O Ferragut seria um gigante sarraceno, um gigante muçulmano, um gigante árabe, islâmico, vulnerável apenas no estômago. Quem que era o rei? Aliás, nem era rei ainda, lutou contra o gigante na Bíblia e venceu o gigante com uma pedrada na cabeça. Olha. Davi e Golias era o gigante. Aqui tem o Rolando contra o gigante. O Golias seria o filisteu. O filisteu que deu origem à Palestina. Palestina é hoje a região que está em guerra com Israel. Israel está provocando, produzindo um genocídio na Palestina. Então o anão Davi, que seria um rei judeu, que deu origem ao Estado de Israel, entre aspas, venceu um gigante, Golias, o filisteu, o palestino. O palestino que hoje é uma minoria naquela região, uma minoria que está sendo massacrada, uma minoria que não tem o mesmo poder econômico e o mesmo poder de armamento para se defender de Israel, que hoje ataca lá. Será que o Davi tinha um Golias que era um gigante? Será que essa história é real ou é mitológica? Assim como a história de Rolando, é muito mais lendária. Golias tomou a pedrada na fronte. Outros mitos falam de regiões vulneráveis, como Aquiles, que tinha o seu calcanhar. Aqui, o gigante Ferragut, ele era vulnerável no estômago. Então, se ele acertar, se você atingir no estômago, ele morreu. Então, o massacre tem coisas muito parecidas com o Odisseu. O Odisseu que vai lutar na guerra de Troia, ajuda os gregos a construir o cavalo de Troia. Os gregos colocam guerreiros escondidos dentro do cavalo de Troia. O cavalo de Troia adentra dentro da cidade de Troia. Assim os gregos conseguem invadir o palácio de Troia e destrói o palácio de Troia. O Odisseu volta para casa e aí Poseidon não deixa o Odisseu voltar para casa. Poseidon começa a pregar peças e o navio de Odisseu começa a se perder por demais. E parar em tudo quanto é lugar, menos em Ítaca, que era a terra dele, onde a esposa dele, Penélope, o esperava. Ela ficou 20 anos tecido, ele fazendo um tecido, e enrolando um monte de homem que queria pegar e casar com ela, se tornar o rei de Ítaca. Ela desfazia, exatamente. Eu dizia que só ia casar quando ela terminasse o tapete que ela estava no mortalho, né? Mortalho. Aí ela, de dia ela fazia costura, de noite ela descosturava. Fazer o crochê lá, sei lá. Então essa é o mito da saga de Odisseu. O Rolando é meio parecido também porque ele sai para guerrear. Uma guerra que nem era dele, Odisseu também vai para uma guerra que nem era dele, uma guerra de Menelau. Menelau teve a sua esposa Helena sequestrada pelo príncipe Paris, que era o príncipe de Troia, por isso que começa a guerra. O Odisseu entra numa guerra que nem era uma guerra dele. O Rolando também, a guerra não era dele, a guerra era de Carlos Magno. Tem a viagem de Bran também. Bran, ele tenta ir até a Terra dos Mortos, encontrar a imortalidade. E aí ele acaba chegando lá na Ilha do Verão, na Terra do Verão. Ele foi com os amigos, viveu muitas aventuras. E era um lugar onde tinha a fonte da juventude, ele poderia viver eternamente. Mas só que ele sentiu saudade de casa. Aí ele quis retornar. Só que ele foi avisado que se ele retornasse, ele não voltaria no mesmo tempo em que ele tinha vivido. Ele voltaria séculos depois. Mesmo assim, ele quis retornar. Quando ele retornou, ele viu que ninguém mais que ele amava existia. Ele voltou para
completamente perdido, porque o tempo passou e aí o mundo já não era mais o mesmo. As pessoas que ele amava já não estavam ali para ele, não fazia mais sentido. E aí ele quis morrer. Ele que saiu em busca da imortalidade, da eterna juventude, e agora não quer mais viver, porque não tem mais as pessoas que são importantes para ele. Isso é a viagem branca. E tem a lenda do rei Arthur, uma lenda também medieval, de reis medievais como Carlos Magno. Rei Arthur teria sido um rei anglo-saxão, inglês. Rei Arthur com a sua espada Excalibur, inclusive ele herda do rei Graça Espada, né? Graça Espada. E ele que também tem um fim trágico, né? Apesar de que o Rolando não tem um fim trágico. O rei Arthur acaba sendo traído pela sua esposa e seu mais fiel cavaleiro lança a chance. E altas tretas falam ali, no final o Arthur também morre. E aí, segundo algumas versões da lenda, ele teria tirado a espada do lago e outra de uma pedra que ninguém conseguia tirar. São meios parecidos aí com o mito, com a lenda de Rolando, beleza? Compreenderam? Uma dúvida? Tranquilo? Favorável? Por hoje é só. Meu amor, eu confesso.